Muita gente confunde erro com pecado, mas a Bíblia ela fala aquilo que o pecado é. Nós hoje vamos falar, sou o pastor Paulo Carvalho, sobre a parte final de Harvard Teologia da nossa escola de ministérios, no resumo de aula. Então, para poder falar do pecado, a gente tem que entender o seguinte, né? Primeiro, a natureza do pecado. A Bíblia ela usa uma variedade de termos para expressar o mal de ordem moral, os quais nos explicam algo sobre a sua natureza. Um estudo desses termos, nos originais hebraico e grego, vão fazer a gente entender melhor o que seria pecar. Então, no Antigo Testamento, o pecado é considerado como errar o alvo, alguém que mira na vontade de Deus, mas acaba errando o caminho. É o segundo, inclusive, errar o caminho, criar um atalho ou ir por um caminho que não é o caminho que se deve andar. E ser achado em falta. Nós podemos ver isso em alguns trechos da Escritura Sagrada, né? E no significado de pecado em várias passagens bíblicas no original hebraico. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, digo, né? Já errar o alvo aparece novamente, a mesma ideia que é conhecida do Antigo Testamento. Em Mateus 6,12, ele é apresentado como uma dívida, né? Uma conta que está negativa diante de Deus. Então o homem deve e aí vem a dívida. E Deus guarda a dívida em relação aos mandamentos de Deus, né? Todo pecado cometido é contração de uma dívida incapaz de pagá-la. A única esperança do homem é ser perdoado e obter a remissão da dívida. E é por isso que o apóstolo Paulo fala, né, que o Senhor ele riscou a dívida que existia, a nossa conta, né, que existia com o pecado. Então ele riscou essa dívida e pagou no nosso lugar. E a outra palavra também que é usada é desordem. Então, pecado é desordem. Então, a pessoa que está pecando, na realidade, ela vive desordenada, né? Por falta de ordem, por falta de a direção, né? Falta de direção, falta de comando, falta de orientação. E é o que acontece com as pessoas que optam em pecar. Geralmente são pessoas que não congregam, não têm pastores, andam por si só, desigrejados, ou pessoas que até não creem. Essas daí, todo mundo já sabe, elas não acreditam em Deus, muito menos nas suas palavras. E a Bíblia chama o ateu, né, essa pessoa que não acredita, de tolo. A Bíblia diz isso, né? Então o pecado também traz as consequências, é isso que nós vamos falar. O pecado é tanto um ato como um estado, né? Então não é só o pecar, mas também continuar pecando, ou seja, um estado de desobediência a Deus. Como a rebelião é um ato de vontade do homem, como a separação de Deus vem a ser um estado pecaminoso. Segue-se uma dupla consequência. A dupla consequência. O pecador traz o mal sobre ele mesmo por suas ações e incorre em culpa aos olhos de Deus. Ou seja, não somente lhe prejudica, como também ofende a Deus, né? Porque ele vai perder a salvação, ele caminha para perder esta salvação com Deus. E por consequência disso, ele vai trazer a fraqueza espiritual. Essa fraqueza envolve três coisas básicas, né? A desfiguração da imagem divina. O homem não perdeu completamente a imagem divina, porque ainda em sua posição decaída é considerado uma criatura à imagem de Deus, como está escrito em Gênesis 9,6, Tiago 3,9. Uma verdade expressa no provérbio popular: há algo de bom no pior dos homens. Então, ele fica totalmente desfigurado. É por isso que as pessoas, inclusive, quando a Bíblia diz que nós somos criados à imagem de Deus,
a imagem e a semelhança, as pessoas ficam, meu Deus, mas eu sou ruim, eu sou isso, eu sou aquilo. É porque a pessoa está tão desfigurada que ela se afasta da imagem original de Deus, né? Então ela precisa voltar. A segunda coisa que a fraqueza espiritual faz também na nossa vida é o pecado inerente, ou o pecado original. O efeito da queda arraigou-se tão profundamente na natureza humana que Adão, como pai da raça, transmitiu aos seus descendentes a tendência ou a inclinação de pecar. No Salmo 51, verso 5, fala sobre isso. Então parece que toda placa, você reparou que todo tipo de negação, ela dá audiência, ela chama mais atenção, né? Existe até uma pegadinha que diz assim, não olhe, aí o cara vai lá e olha. É o maior número de incidências de pessoas olhando. Mas se você colocasse olhe, né, ou seja, autorizasse a pessoa a olhar, muitas vezes a pessoa passaria ali. Então, nós trabalhamos, né, a mente do homem, infelizmente, carrega consigo, na maioria das vezes, esse amor ao pecado, essa inclinação à desobediência, o amor à negação. O que dá audiência no jornal são as notícias negativas. O que dá audiência no meio da rua, para as fofoqueiras de plantão, são as notícias, né, ruins. Então é a mesma coisa. Então, essa natureza, essa tendência em pecar e assimilar o pecado como uma coisa normal é a larga porta que Jesus diz, né? Larga é a porta que conduz à perdição, estreito é o caminho que conduz à vida eterna. E a terceira coisa que a fraqueza espiritual produz na vida das pessoas é a discórdia interna. No princípio, Deus fez o corpo do homem pelo pó, né? Dotando-o desse modo de uma natureza física ou inferior. Depois soprou em seu nariz o fôlego da vida, comunicando-lhe assim uma natureza mais elevada, unindo-a a Deus. Então era o propósito de Deus a harmonia do ser humano, ter o corpo subordinado à alma. Mas o pecado interrompeu a relação de tal maneira que o homem se encontrou dividido em si mesmo. Então o eu oposto ao eu, em uma guerra entre a natureza superior e a inferior. Sua natureza inferior, frágil em si mesma, rebelou-se contra a superior e abriu-se as portas de seu ser ao inimigo. Na intensidade do conflito, o homem exclama, miserável homem que sou, como o apóstolo Paulo fala no capítulo 7, verso 24, ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, para você entender, quando nós falamos alma aqui, nós estamos falando alma e espírito humano. Então Deus, no sopro lá do início, ele colocou em nós o espírito humano, né? Que está atrelado à alma, né? Só que esse espírito recebeu no final, com aquilo que Jesus realizou na cruz, ele enviou o Consolador, então o Espírito hoje está derramado sobre toda a carne. O Espírito Santo está derramado sobre toda a carne. Então, lá no início, nós éramos alma vivente, né? Alma com espírito que Deus nos deu, que é o espírito humano. Mas agora, nós somos alma com espírito humano governado pelo Espírito de Deus. Você entendeu agora? É por isso que existe essa conversa, essa discussão entre a carne e o espírito. Existe essa discussão, em outras palavras, entre a nossa alma, que é inclinada a obedecer à carne, e o espírito, entendeu? Então, esses dois eus que existem dentro de nós. Um quer ir para a igreja, o outro não quer ir para a igreja. O outro quer fazer o que bem entende, entendeu? Fazer o que quer, né? Então, esse é um lugar perigoso, né? Que eu vejo nos meus membros, o apóstolo Paulo fala, uma lei que guerreia contra a lei do meu espírito. Então eu quero fazer o bem no meu interior, mas o meu exterior vê uma lei que guerreia contra a lei do meu espírito. Então, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, é um corpo que está caminhando, é uma vida que está caminhando para a morte e a destruição. Porque o mal que ele não quer fazer, ele vai fazer. E é por isso que nós
precisamos, por isso que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Precisamos do Espírito Santo governando e convivendo com o espírito humano, né? E aí ele vai governar a nossa alma e o nosso corpo. Amém? E a parte final que muita gente aí me perguntou é o castigo positivo. No dia que dela comeres, certamente morrerás. O salário do pecado é a morte. Então o homem foi criado capaz de viver eternamente, isto é, não morreria se obedecesse à lei de Deus. E para que pudesse lançar mão da imortalidade e da vida eterna, foi colocado um pacto de obras, figurado pelas duas árvores, a árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida. Desse modo, a vida está condicionada à obediência. Enquanto Adão observasse a lei da vida, teria direito à árvore da vida. Então, existe algo positivo no castigo que o homem recebeu? Sim, porque agora ele sabe que se ele permanecer no pecado, ele vai perder a vida. Mas se ele se arrepender e seguir a vontade de Deus e ouvir a voz do Senhor, ele voltará para a presença de Deus. Amém? Então isso que é castigo positivo. Então existe um lado bom no castigo, tá? É isso que significa o castigo positivo, tá bom? Que Deus te abençoe. Nosso resumo de aula acaba por aqui. Um grande abraço e até o próximo resumo de aula da Escola de Ministérios.